Amados irmãos, amadas irmãs, possamos a partir desse momento escutarmos o Evangelho desta segunda, 29 de março, segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, àquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre serei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, somos sacerdotes, decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, escutando esse evangelho de hoje, o próprio evangelho ele já dá algumas pistas sobre si mesmo, né? Pode parecer um pouco confuso, né? Porque Jesus fala de Betânia, a palavra Betânia foi falada no evangelho de ontem, sobretudo na primeira leitura. Quem acompanha as Santas Missas certamente escutou, recorda disso. Jesus também já havia ressuscitado Lázaro, que era seu amigo, do qual já estava o odor, o mau cheiro, né? Já estava com alguns dias. Então é importante o seguinte, nós vamos visualizar, né? A ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição de Jesus. O evento da transfiguração que nós celebrávamos domingos atrás aponta para a ressurreição de Jesus. Então esses são dois sinais que nos preparam para celebrar a ressurreição de Jesus, para celebrar a própria Páscoa do Senhor. Nós ouvimos também nesse evangelho a pessoa de Marta, a mulher que assume Marta, Maria, que eram amigos de Jesus e de Lázaro. E é interessante o quê? Que Maria, que não é a mãe de Jesus, né, mas é outra Maria, ela chora aos pés de Jesus. Ela chora, ela unge, ela consome um perfume, né, um perfume caro, que desperta a ganância de Judas e tudo. E Judas faz uma leitura puramente econômica do fato, uma economia puramente humana. E Jesus Cristo ele faz outra leitura. Jesus Cristo faz uma leitura sobre a economia da salvação, sobre a nossa própria fé. Judas pensou somente na dimensão econômica do dinheiro, daquilo que o dinheiro poderia gastar, ser utilizado. Mas João, que escreveu o Evangelho, ele dá uma pista, né? Ele fala que Judas era um ladrão. Tudo que entrava na bolsa comum, ele roubava. E Jesus, o que é que Jesus fala? Ele ressalta todo o carinho daquela mulher que ungiu com bálsamo, chorou sobre os seus pés, né? Esse movimento tem todo um movimento de arrependimento, apesar de não ter tantas palavras. Então, Jesus Cristo, o que ele fala, né? Ele fala que ela está preparando seu corpo para a sepultura. Deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Por quê? Porque o corpo das pessoas que faleciam naquele tempo eram embalsamados. Hoje, o embalsamado ele é um pouco diferente em tudo, né? Hoje é feito muito mais para conservar o corpo às vezes vai para outro lugar, vai para uma viagem distante, enfim, né? Não é o nosso foco. Mas é interessante o quê? Que Jesus acolhe o gesto daquela mulher como um grande presente, como um grande sinal da misericórdia de Deus para consigo mesmo. E todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, com exceção de Judas, passam a ser perseguidos. Lázaro, que tinha sido ressuscitado há pouco tempo, e por que também não dizer Marta e Maria? Então, o Evangelho ele já vai
dando para nós algumas dicas, algumas pitadas, algumas ideias sobre aquilo que vai acontecer com Jesus. Ou seja, os judeus já estavam, já há algum tempo, planejando a morte de Jesus e estavam também preocupados com tudo aquilo que o testemunho de Jesus causava, né? A última linha do Evangelho. Por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Jesus Cristo, ele não era hipócrita, era um homem de profunda verdade, de profunda coerência, de profunda compaixão, de profunda misericórdia. Por essa e por outras razões, a pessoa de Jesus ela foi questionada, criticada, desrespeitada. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós de hoje, neste 29 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz, o Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus. Temos todos uma excelente Semana Santa, com a paz do Senhor, livre de toda espécie de mal.